Olá, nós somos o grupo 1, formado por Anne, Ravi. Júlia e Alane. Em resumo, nós ficamos com Catarina, que é uma agricultora que sofre discriminação de gênero e ela é privada de conseguir recursos e insumos necessários para fazer seu trabalho na produção agrícola. Ela ama cultivar e acredita no fim da desigualdade de gênero. Nossas ODSs foram a 5 e a 16. A 5, igualdade de gênero, e a 16, paz, justiça e instituições eficazes. Nossa solução foi o aplicativo Meu Campo, que é um aplicativo marketplace voltado para essas mulheres do agronegócio que sofrem esse tipo de limitação imposta por alguém. No aplicativo, elas vão ter a aba de compras, onde as pessoas vão fornecer esses equipamentos necessários, e vai ter a aba de oportunidades, onde elas vão poder ter acesso a workshops, cursos, feiras e inúmeras oportunidades proporcionadas por instituições parceiras. Na etapa 1, a gente usou da técnica da análise de concorrentes, onde a gente analisou 6 sites/aplicativos e a gente comparou as suas funcionalidades. Desses sites eram o AgroMulher, o Campear, Supercampo, o Agro2Business, Meu Ceasa e o Agronegociar. A gente comparou coisas como se tem área de notícias, chat para conversar com os fornecedores, se vende produtos só insumos e recursos ou também as produções dos agricultores. A segunda técnica foi a das entrevistas tradicionais, onde a gente foi procurar essas mulheres da agricultura familiar e a gente foi entrevistar essas mulheres na cidade de Jupi, que é uma cidade do interior, da área rural, então tem bastante... a parte da agricultura é forte lá, então a gente entrevistou 5 pessoas, 4 mulheres e um homem. Analisando os resultados, a gente teve algumas perguntas fechadas e dessas 4 pessoas, 3 das 4 pessoas entrevistadas não concluíram o ensino médio. Os insumos mais usados eram adubos, defensivos, agrícolas e equipamentos manuais. 2 das mulheres afirmaram já ter sofrido discriminação, enquanto uma disse que não tinha certeza disso. Das maiores dificuldades, para além das opções fechadas, também citaram os problemas com o clima, reclamaram também bastante sobre o preço e gastos que tem com os insumos e pragas e que isso não tem gerado lucro suficiente, cada vez tem piorado essa situação. Sobre os projetos, todos os entrevistados disseram que participaram de alguma forma do Sindicato de Agricultores, mas nenhum tipo de projeto para além disso. Nos cenários de uso, a gente fez 3 cenários, falando de como seria usado o nosso aplicativo e cada cenário especificado em alguma área específica. Uma com Catarina, vendo como ia na parte da compra e dos saldos. O segundo cenário com Catarina também, olhando o menu e a parte de conteúdos. E o terceiro cenário, onde tem a parte onde ficam os cursos, as notícias e essa parte. Então, após finalizar a primeira etapa, nós passamos para a etapa 2, né, que é a geração e seleção de alternativas. E com todas as informações provenientes da coleta de dados, nós passamos para o brainstorming. Nós utilizamos a ferramenta do FigJam, onde a gente conseguiu colocar ali todo o processo do nosso design, do nosso protótipo. E com o brainstorming nós juntamos e colocamos várias ideias sobre o protótipo, de funcionalidades que deveriam ter, que a gente achava que seria interessante ter, ferramentas para serem utilizadas, tanto o nome que seria, cores utilizadas, então tudo ali da parte visual também a gente fez nesse brainstorming. E partindo do brainstorming, nós fizemos a técnica de storyboard, utilizando os cenários de uso que nós fizemos ali na primeira etapa.
nós fizemos os storyboards que mostrava ali de uma parte mais visual esses cenários, né? A gente utilizou os cenários e transformou em imagens aquilo que a gente tinha pensado para os cenários. E é muito interessante porque a partir daí a gente conseguiu ver várias formas que a gente poderia colocar o layout, ter as primeiras ideias ali, as primeiras formações para o layout do nosso protótipo. Bom, falando um pouco sobre a etapa 3, teste e refino. Primeiramente tem os rascunhos que a gente fez no papel antes de passar para o Figma. Tem a prototipagem rápida que foi feita dentro do Figma, e aqui nessa tela tem alguns exemplos de algumas das telas que a gente fez. E a gente também fez a avaliação heurística, que foram 3 especialistas que avaliaram o protótipo e deram alguns feedbacks, como, por exemplo, melhorar o fluxo de navegação, separando de forma clara e eficiente os principais espaços que podem ser visitados pelos usuários, utilizar de uma melhor maneira os ícones e cores para reconhecimento de padrões e de status do sistema, implementar mais ferramentas para prevenção de erros, como, por exemplo, algo para confirmação de compra, ou você tem certeza que quer realizar essa compra. Também inclui informações que permitam a usuários neófitos, que são novos usuários, aprenderem e se adaptarem com o sistema, e inclui mais informações em funções faltantes para a experiência do usuário. Bom, falando um pouco sobre o cronograma, basicamente seguiu mais ou menos como planejado, né? A gente mudou da primeira orientação. Depois a gente fez mais algumas alterações, como, por exemplo, a gente teve que tirar os questionários de satisfação, que a gente ia fazer na terceira etapa, porque não ia dar tempo. E, enfim, tirando isso, tudo foi cumprido dentro do prazo que a gente estabeleceu naquela primeira mudança do nosso cronograma. E é isso. Nós enfrentamos algumas dificuldades durante o projeto e algumas delas foram o tempo escasso para a realização do projeto, que devido ao cronograma da faculdade ele foi muito apertado, então a gente não conseguiu desenvolver muito bem o projeto. O caminho escolhido para desenvolver o projeto, a gente foi por um caminho muito complicado, a gente não teve tempo para desenvolver a ideia que a gente tinha. Então isso também atrasou o processo e foi difícil. O tema sorteado foi um público muito específico que a gente não tinha acesso, então foi complicado encontrar o público-alvo para a gente desenvolver as suas dores mais a fundo. E não foi possível encontrar instituições tão específicas e ligadas à nossa ideia. Então, e a que a gente achou foi difícil o contato e não deu muito certo. E é isso. Obrigada.